No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo em relação à história da educação brasileira. E hoje nós vamos analisar como que se organizava, como é que se deu, ou como é que estava a educação brasileira no período da ditadura civil-militar brasileira, que durou a partir do golpe do dia 1º de abril de 64 até 1985, ou em alguns casos até 1988. Então nós vamos analisar como é que se deu a educação brasileira, tanto nas políticas educacionais nesse período, como também no debate educacional. Bom, para a gente adentrar nesse tema, nós precisamos fazer uma contextualização histórica. O Brasil estava passando por uma experiência que a gente citou na aula passada, que a gente até colocava entre aspas, né? Um período democrático. Porque de 1946 a 1964, o modelo ou o regime democrático de cunho liberal se instaurou no Brasil após a ditadura do Estado Novo, que chegou ao fim no final de 1945. E com a Constituição de 1946, nós tivemos uma fase democrática, porém turbulenta, porém não tão democrática do ponto de vista das representações dos setores populares, mas um processo de vias de democratização, isso é importante ressaltar. E num momento de democracia, ou num período democrático, mesmo que limitado, há disputa aos embates entre os grupos sociais que compõem a sociedade, ou entre as classes sociais, e principalmente há uma disputa de projetos societários, que se expressam em projetos políticos que disputam o poder do aparato, não só do aparato estatal, mas disputam a hegemonia da sociedade, no caso do Brasil. É um período também marcado pelos conflitos da Guerra Fria. A Guerra Fria, que se iniciou ao final da Segunda Guerra Mundial e que opôs dois blocos antagônicos de cunho econômico, social, ideológico e político, que era o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética, ou o bloco socialista. Nós não vamos entrar profundamente no debate sobre a Guerra Fria. Porém, a Guerra Fria, o clima da Guerra Fria, servia como um momento ou de elemento para as disputas políticas que se davam no âmbito dos países, principalmente em países no qual era necessário superar determinados problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos. O Brasil passava por um processo de desenvolvimento do capitalismo, do seu capitalismo. Apesar que não existe um capitalismo nacional ou um capitalismo isolado, o capitalismo ele é global por essência, inclusive sempre em processo de globalização, existem os seus aspectos nacionais. E o Brasil estava passando por esse processo de desenvolvimento. Mas, como deveria ser esse processo de desenvolvimento? Então, no Brasil se constituiu dois projetos de nação ou dois projetos de modernização do capitalismo brasileiro, ou de modernização do Brasil, sobre esses aspectos. De um lado, nós tínhamos um projeto que era que nós gostamos de chamar de projeto progressista, um projeto popular. O que significa isso? Muito pautado naquele debate da modernização que começou principalmente nos anos 30, mas a partir de 1945, essa modernização, de acordo com o discurso do nacional-desenvolvimentismo, ele precisava sim passar por um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento das forças produtivas, um desenvolvimento das relações sociais de produção, da tecnologia, do maquinário, da produção diversificada, do consumo, mas que esse desenvolvimento deveria ser aliado a um desenvolvimento social, que incluía todos os segmentos da sociedade brasileira. Isso sob uma perspectiva capitalista mesmo produtiva. Porque é o seguinte, quando você desenvolve a produção industrial, é necessário desenvolver também o consumo. E nada melhor do que aumentar o consumo do que transformar a sociedade em consumidores. Só que para que isso ocorra, é necessário que a classe trabalhadora brasileira, por exemplo, a grande maioria das classes subalternas, como alguns historiadores apontam,
precisa se transformar em consumidores, e para consumir é necessário ter dinheiro para consumir. Então, o desenvolvimento do capitalismo brasileiro para esse projeto progressista, para esse projeto popular, significava incluir a grande maioria da sociedade nesse mercado consumidor. E para ter consumo é necessário ter uma massa salarial alta. Isso significa o quê? Não apenas o aumento substancial dos salários médios da classe trabalhadora, da população em geral, mas também a oferta de direitos sociais, como, por exemplo, a saúde pública, a educação pública e demais outros serviços públicos que liberem os salários para o consumo. Ou seja, é importante que haja uma distribuição de renda melhor para que a sociedade possa consumir. E a demanda pelo consumo leva a uma demanda pela produção industrial, é um estímulo. Lógico que para que isso ocorra, é necessário que a grande maioria da população ela se insere não apenas no mercado consumidor ou sobre aspectos econômicos, mas se insere no debate político. Ou seja, o avanço da democracia e com a participação ampla de toda a sociedade no debate democrático, inclusive para forçar legislações por parte do poder público, por parte do Estado, que permita o aumento salarial, que permita a ampliação dos direitos sociais, necessita da participação das pessoas, que votem, que pressionem e que fazem um embate contra as elites que não querem isso. Então esse era o projeto popular que estava avançando na década de 50 e nos primeiros anos da década de 60. Quando fala-se nas reformas de base, de certa forma e indiretamente, ele está ligado a isso. Contudo, esse não era o único projeto político que parecia que era hegemônico, porque chegou ao poder estatal nos anos 50, nos anos 60, mas não era o único projeto. As elites brasileiras e os seus intelectuais desenvolveram um outro projeto, que era o projeto conservador, ou o que nós chamamos de projeto de modernização conservadora do capitalismo, que falava assim da necessidade do desenvolvimento do capitalismo, porém, ao contrário do projeto progressista, defendia um rápido crescimento industrial e um rápido acúmulo de capitais. Ou seja, uma exploração maior da classe trabalhadora, uma exploração maior das pessoas. Muitas vezes o mercado consumidor ele não deveria se encontrar dentro do Brasil, mas fora. Então, esse negócio de distribuir a renda nacional junto à população, com o aumento de salários, com a distribuição de direitos, impede o acúmulo rápido de capital por parte de uma elite. No caso, a burguesia brasileira e seus representantes, os representantes do capital internacional no Brasil. Então, esse projeto conservador ele respondia de imediato aos interesses das classes dominantes brasileiras e dos representantes do capital internacional. E fazia um embate direto ao governo, que era visto como representante desse projeto progressista. E isso vai culminar em todo um clima político em 1963, 1964, que vai levar ao golpe que vai destituir o presidente, eleito democraticamente, mesmo eleito vice-presidente, isso é um outro debate, mas ele foi eleito vice-presidente, como defendia a Constituição de 46, e assumiu em 1961 o João Goulart. Então, o golpe derrubou esse presidente constitucional, democrático, e impôs um regime militar, ou uma ditadura civil-militar, um regime ditatorial, a partir do dia 1º de abril de 64. O que isso significou no campo da educação? Todas aquelas experiências educacionais, aquele debate educacional que nós vimos no vídeo passado, nesse período democrático, ou período democrático que a gente viu de 46 a 64, todas essas experiências, os debates e as instituições de fomento das políticas educacionais, num projeto progressista, liberal, foram interrompidos. Porque esse modelo educacional não atendia aos interesses dessa elite que assumiu o poder com o golpe. Uma elite representada não apenas pelos militares, mas pelos civis que faziam parte do governo. Por isso, por exemplo, um exemplo muito interessante que a gente dá é em relação ao IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que surgiu antes do golpe de 64, porém,
ele pautava do ponto de vista ideológico, principalmente no começo da ditadura, a intelectualidade dessa elite brasileira. E já no ano de 64, o IPES já realizava conferências e debates tentando pautar o debate educacional brasileiro. E no ano de 64, já no final do ano de 64, do meio para o final, o IPES organizou, junto com o apoio do governo da ditadura, a realização de conferências que debatiam como deveria ser a educação brasileira de acordo com os ditames do grande capital, principalmente baseado naquilo que a gente debateu no outro vídeo, que era a linha da teoria do capital humano, né? Ou seja, que a educação tinha que ter uma visão mais racional do ponto de vista produtivo, ou seja, imaginar a escola como uma linha de produção que vai produzir força de trabalho, que vai gerar lucro para o capital no processo produtivo. Então, era mais ou menos essa ideia que o IPES trazia para o debate educacional. Bom, vamos lá. O historiador da educação, Luiz Antônio Cunha, ele apresenta a ideia de que a educação brasileira ela não teve grandes rupturas, mas teve transformações marcantes. Mas o principal aspecto da educação na época da ditadura foi baseado em 3 elementos básicos, que foi o controle, a censura e a repressão. O controle e a censura se deu principalmente no campo da educação por meio da eliminação de algumas disciplinas vistas como estimulantes à subversão, por exemplo, disciplinas como História, Geografia no ensino primário, ou a Filosofia, a Sociologia no ensino secundário e no ensino superior eram vistos como estimulantes à crítica, e o que interessa não era a crítica para eles, né? Então, foi necessário retirar essas disciplinas e a partir do início da década de 70 foi criado novas disciplinas, como por exemplo no ensino primário ou no ensino de primeiro grau a educação moral e cívica, ou no ensino secundário ou depois no ensino de segundo grau a disciplina de Organização Social e Política Brasileira, a OSBP. Então foi mais ou menos essa ideia de controle. Censura, muitos textos, não só os jornais foram censurados, mas determinados textos usados academicamente e no campo educacional foram censurados. Muitos pensadores educacionais tiveram que ser silenciados ou até mesmo tiveram que sair do país por uma questão de vida, leia-se nesse caso Paulo Freire, Celso Furtado, Anísio Teixeira e tantos outros que mesmo que ficaram no Brasil foram silenciados. E tem a questão da repressão também, principalmente com o decreto 477, que instituiu a possibilidade das autoridades militares e das autoridades educacionais em caçar ou expulsar das instituições de ensino tanto estudantes quanto professores considerados pelo regime, pela ditadura, como subversivos. Então, assim, havia uma perseguição não apenas criminal daqueles que iam, por exemplo, na luta armada, mas era um silenciamento de professores e estudantes que eram críticos à ditadura. Então, era uma repressão por meio da expulsão. E a gente vai ver, a partir do AI-5, que a repressão ela vai se aprofundar cada vez mais. Mas o decreto 477 já permitia às autoridades militares e educacionais a expulsão de estudantes e professores das instituições caso fossem considerados subversivos. Bom, então esse era a tríade que marcou a educação brasileira: controle, censura e repressão. Um outro aspecto importante que a gente precisa levar em consideração foram os acordos MEC-USAID. O MEC, o Ministério da Educação, e o USAID era uma agência americana de desenvolvimento internacional. No caso do Brasil, aqueles debates realizados pelo IPES e o governo da ditadura levou a uma aproximação muito forte com o Departamento de Estado americano,
E mesmo a partir de 64, já tem alguns estudos, algumas teses, algumas pesquisas que já apontam que já em 1964 o MEC assinou vários acordos com a USAID, com essa agência americana. E principalmente a partir de 66, esses acordos foram mais fortes e mais públicos, vamos dizer assim, que começaram a dar características ao modelo educacional que vai se instaurar no Brasil. E essa agência, a USAID, propagandeava um modelo educacional, um padrão educacional estilo americano. Então, a educação brasileira, que sofreu muita influência na sua organização, na sua estrutura de um modelo europeu, começa a sofrer a partir de então, lógico, do ponto de vista do debate, já na década de 20, na década de 30, mas das políticas educacionais a gente vai ver com muita força essa visão produtivista e mercadológica da educação a partir dos acordos MEC-USAID. E a gente vai ver também, como consequência dessa ligação com os Estados Unidos, a gente vai ver de certa forma, um estímulo ao movimento estudantil que vai ser muito forte e vai entrar, inclusive, na memória da resistência contra a ditadura militar. O movimento estudantil, tanto o movimento secundarista e principalmente o movimento universitário. Então, o movimento estudantil, inclusive, na literatura, até um pouco tempo atrás, era visto como o principal sujeito social na luta contra a ditadura. Lógico que não era, mas era um marcante, é o que ganhou muita opinião pública. E o movimento estudantil, ele tinha uma pauta geral, que era uma luta pela democracia contra a ditadura, isso é importante, uma pauta anti-imperialista contra a ingerência dos americanos, do imperialismo americano no Brasil, mas também tinham pautas específicas em relação à própria questão da educação. E um dos grandes problemas da educação, principalmente na transição do ensino secundário para o ensino superior, era a questão dos excedentes. O que significa isso? Até então, o acesso ao ensino superior não era pelo vestibular, muito menos pelo Enem, como a gente tem hoje, mas o acesso ao ensino superior era por meio de exames. Todo aquele que completava o ensino secundário, ele poderia realizar exames, e era o exame que determinava um mínimo de nota ou de conhecimento que dava acesso ao ensino superior. E muitos alunos, ao terminar o secundário, eles conseguiam a nota mínima ou conseguiam comprovar, por meio desses exames, um conhecimento mínimo para ingressar no ensino superior. Beleza. Porém, o ensino superior brasileiro ele era muito limitado, não tinha vagas para todo mundo que tinha o conhecimento mínimo para acessá-lo. Então, surgiu a figura do excedente. O que era o excedente? É aquele que alcançava os critérios para chegar no ensino superior, porém não cursava porque não tinha vagas. Então, e era muito excedentes, era quase 200 mil excedentes até 1968 no Brasil. Ou seja, estudantes que não conseguiam chegar ao ensino superior. Então, uma grande bandeira do movimento estudantil nessa época também, como pauta específica, era a reforma universitária. Ou seja, uma mudança para que aumentasse o acesso ao ensino superior por parte dos estudantes brasileiros. Bom, dentro disso, dentro dos embates e de acordo com os acordos MEC-USAID, do ponto de vista das políticas educacionais, a educação na ditadura vai ser marcada por duas legislações que vão pautar esse período. Lembrando que não vai ter uma revogação ou uma nova LDB em relação a 1961. A primeira LDB de 1961, ela não foi revogada como lei, ela foi modificada e não foi criada uma nova. Então, a ditadura viu que bastava modificar a LDB e não anulá-la e criar outra. E por causa disso foram criadas duas leis importantes. Uma é de 1968, que é a 5.540, que é a lei da reforma universitária. Ou seja, a ditadura começou a mudança da legislação no ensino superior. O que determinava essa lei? Essa lei ela modificava a universidade brasileira, tirando um pouco o modelo europeu que a universidade seguia e adaptando a universidade brasileira ao modelo americano. Bom,
E olha só que contradição, a gente tem que sempre observar as contradições históricas, né? Essa reforma, apesar de ser feita pela ditadura, ser feita com pouco debate democrático na participação da elaboração da sociedade dessa reforma, apesar da ditadura falar outra coisa, que houve participação democrática, essa reforma ela trouxe alguns elementos importantes que vão marcar a universidade hoje, inclusive absolvendo algumas bandeiras do movimento estudantil. Por exemplo, uma grande bandeira dos professores e dos estudantes nessa época era o fim da cátedra, ou do cargo de professor catedrático que existia no Brasil, que era meio que um feudo de alguns professores. Como uma forma de democratização do acesso do professor e da carreira docente no ensino superior, então essa reforma levou ao fim da cátedra e a criação, por exemplo, da carreira de professores titulares, professores adjuntos, etc. e tal, e dentro disso a criação da pós-graduação brasileira como nós conhecemos hoje, que segue o modelo americano, a pós-graduação que forma mestres, que forma doutores e assim por diante. E a necessidade do professor, do docente semestre e doutor posteriormente para ingressar no ensino superior, principalmente das universidades públicas. Então essa foi uma importante demanda que foi absolvida na reforma. Outra questão, o surgimento dos departamentos dentro das universidades, a departamentalização. Lógico que isso não foi uma criação da ditadura. Algumas universidades brasileiras, como por exemplo a UNB, já no início da década de 60 já tinha os departamentos. Porém, elas foram tornadas oficiais, assim, como política pública, com a reforma 5.540, com a lei 5.540. Então, a departamentalização das universidades também ampliou a sua presença dentro da universidade. E no final, a adaptação da universidade brasileira aos ditames do mercado, ou seja, a universidade como uma formação produtiva da força de trabalho, da formação de técnicos, da formação da mão de obra especializada que vai cumprir um papel na lógica do capital, ou dentro dos ditames do capitalismo mundial. Então, foi uma adaptação da universidade brasileira que, além de produzir conhecimento científico, tem que produzir conhecimento e mão de obra ou força de trabalho especializado para a produção capitalista. Então, foi uma adaptação ao sistema produtivista e mercadológico da universidade ao modelo americano. Então, a reforma da Lei 5.540 criou esse modelo universitário que nós temos no Brasil muito alinhado aos ditames do modelo americano. Bom, a 5.540 não foi a única lei. Houve uma outra que foi em 1971, que foi a Lei 5.692. A Lei 5.692, ela foi a reforma do ensino básico, vamos dizer assim. Não existia essa expressão ensino básico naquela época, mas foi a reforma do ensino básico. Quais foram as principais características da Lei 5.692? Primeiro, ela vai substituir aquele modelo da estrutura organizacional do ensino baseado no ensino primário de 4 anos e o ensino secundário, que era subdividido de 4 e 3 anos, ou ensino secundário de 7 anos, vamos dizer assim, né? E vai criar os chamados ensinos de primeiro grau e segundo grau. O que significa isso? O antigo primário e o antigo ginasial, que fazia parte do ensino secundário, formam o que nós chamamos de ensino de primeiro grau. E o antigo ensino colegial, que era a fase final do ensino secundário, se transforma no ensino de segundo grau. Ou seja, o que antes era 4, 7 anos, agora se transforma em 8, 3 anos. Então, a partir de 1971, com a Lei 5.692, se estabeleceu uma nova estrutura. Uma outra coisa importante que a gente tem que ressaltar. Até então, desde o início da República, fala-se na obrigatoriedade do ensino. Porém, essa obrigatoriedade do ensino era baseada em alguns anos.
No início da República, isso foi 2 anos. A partir da década de 30, o ensino obrigatório era o ensino primário, de 4 anos. Só que até 1971, no Brasil, apenas o ensino primário, ou os primeiros 4 anos, eram obrigatórios. Com a Lei 5692, de 1971, o ensino obrigatório no Brasil muda para 8 anos, ou seja, há um avanço na obrigatoriedade do ensino para 8 anos. Além da mudança da estrutura, além ao aumento da escolarização obrigatória de 4 para 8 anos, a Lei 5692 determinava também a racionalização produtiva do ensino brasileiro. Ou seja, dentro da lógica da teoria do capital humano, dentro do modelo americano, buscou-se a racionalização da produção dos alunos, vamos dizer assim, da produção quantitativa, tanto da alfabetização quanto da formação final. Isso significa o quê? Que a escola tem que aprofundar essa visão fabril de que tem que entrar X alunos lá no primeiro ano e sair X alunos lá no segundo ano e aumentar a presença da sociedade, dos estudantes na escola, mas ao mesmo tempo otimizar o seu custo, ou seja, diminuir o seu gasto, ou seja, é a otimização do custo-benefício. O que a gente vai ver nesse período? A gente vai ver uma ampliação do acesso ao ensino, tanto de primeiro grau quanto segundo grau, mas não vamos observar nesse período um investimento na mesma medida. Ou seja, a partir de então a gente vai ver um processo de precarização do ensino. Você aumenta a quantidade de alunos e necessariamente você aumenta a quantidade de professores, mas você não tem o investimento necessário. Investimento na criação de mais escolas, na ampliação das escolas existentes, como necessário, nos recursos didáticos internamente, na formação continuada dos professores. Não há um investimento na carreira do docente, do professor, um investimento na valorização profissional. Amplia-se nesse período os professores, que hoje nós chamaríamos de professores de contrato precário, sem um vínculo permanente, com salários piores. Então, de certa forma, a proposta da ditadura era ampliar o acesso ao ensino, colocar mais gente para estudar, porém, de uma forma mais precária. Por isso que a gente vai ver muitas mobilizações que vão começar a surgir no final da década de 70, com uma reação a essa situação de precarização e piora do ensino público, devido a essa política adotada com a Lei 5692 de 1971. Outra coisa importante de ressaltar, que o ensino de segundo grau deveria ter um caráter profissionalizante, ou seja, obrigatoriamente, o ensino de segundo grau, que hoje nós chamaríamos de ensino médio, deveria ser profissionalizante, formar já o profissional trabalhador já nessa fase. Contudo, quando foi colocar em aplicação, ou seja, na fase de aplicação dessa determinação da Lei 5692, isso não deu certo. Não deu certo por algumas razões importantes. Primeiro, lógico que ao surgir uma lei que determina que todo o ensino de segundo grau, hoje ensino médio, fosse profissionalizante, isso não atrai os interesses das classes médias e principalmente das elites. Eles não querem que seus filhos tenham um ensino profissionalizante no segundo grau. Eles querem que seus filhos continuem tendo os conhecimentos necessários para acessar o ensino superior, para ser doutor, para ser engenheiro, para ser um cara com um posto profissional mais alto. Então eles não querem, eles querem o ensino profissional para os pobres, mas não querem para eles. Então, se transformar todo o ensino de segundo grau em ensino profissionalizante é ruim. Do outro lado, isso do caráter mais popular, isso limitava, colocava uma barreira, por exemplo, ao filho do operário, ao filho do camponês, ao filho das classes subalternas de acessar o ensino superior, porque se obrigatoriamente ele tem que fazer um ensino profissionalizante, ele não tem acesso aos conhecimentos necessários
para ele, por exemplo, prestar um vestibular a partir da década de 70. Ou seja, ele não é impedido por lei, mas existem barreiras que o impedem de acessar o ensino superior. Por isso que essa obrigatoriedade de transformar o ensino de segundo grau em profissionalizante como um todo, ele não avançou. Então, anos depois, ou poucos anos depois, essa obrigatoriedade acabou. Quais foram os resultados do ensino dessas reformas? Tanto a 5.540 como a 5.692 de 1971. Bom, a gente vai ver uma queda da qualidade do ensino público. Lógico que isso é muito relativo. O ensino público brasileiro anterior era muito limitado, era muito pequeno, não atendia os interesses da sociedade. Porém, a memória, inclusive, resguarda a ideia de que o ensino era de qualidade. Mas com o processo de ampliação, o ensino se deteriora, porque não há o investimento necessário. O segundo, aprofunda-se o descontentamento da carreira docente. Tem um vídeo específico que eu falo disso, eu peço para que vocês assistam, um vídeo sobre a urgência das lutas dos professores ao final da década de 70, então há um aumento desse descontentamento. Porém, ao mesmo tempo, a gente vai observar na década de 70, e principalmente na segunda metade da década de 70, como consequência da criação e ampliação da pós-graduação no Brasil, principalmente nas faculdades de educação, a gente vai ver um crescimento da produção do conhecimento crítico na segunda metade da década de 70. Não podemos esquecer que no final da década de 70 a ditadura ela não vai conseguir mais reprimir, vai existir repressão, e muita repressão, mas não vai conseguir reprimir a grande insurgência de lutas e de descontentamentos que vai ocorrer na década de 70. Por isso que no final da década de 70 a gente vai ver o movimento operário brasileiro, a classe trabalhadora começando a fazer greves e mobilizações contra a ditadura e por questões salariais, direitos trabalhistas, etc. e tal. Mas também a gente vai ver a própria educação se organizando nesse momento, tanto no debate educacional quanto no debate dos direitos corporativistas. Bom, do debate educacional, essa insurgência, vamos dizer assim, vai repercutir na criação de algumas entidades que vão começar a debater a educação de um ponto de vista mais crítico. Por exemplo, é desse momento, no final da década de 70, que vai ser criado a ANPED. O que é a ANPED? É a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, que vai estimular muita produção crítica do debate educacional. A gente vai ver aí a formação de mestres e doutores que vão ter um posicionamento crítico em relação à educação na ditadura e que defende uma educação mais democratizante e participativa. Nós temos a criação do SEDES, que era o Centro de Estudos em Educação. Nós vamos ter a criação do ANDE, que é a Associação Nacional de Educação, que vai ficar responsável pela criação de congressos e conferências educacionais para debater a educação. E do ponto de vista das lutas corporativas, das lutas sindicais, vão surgir entidades como, por exemplo, a CPB, que vai se fortalecer ao final da década de 70, início da década de 80. O que é a CPB? A Confederação dos Professores do Brasil, oriunda da antiga Confederação dos Professores Primários do Brasil, da década de 60, mas que vai ganhar um novo caráter na virada da década de 70 para a década de 80. A CPB hoje é a CNTE. Em 1990, a CPB, em 1988, a CPB vira CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que reúne todos os sindicatos a nível municipal e estadual da educação, dos trabalhadores da educação do ensino público. Nós temos a criação também do ANDES, na época era chamado AANDES, porque era a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, que a partir de 1988 e 1990 vai se transformar em sindicato, ou o ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, porque é a partir de 1988 que os servidores públicos, eles, professores públicos do ensino básico e da universidade vão ganhar o direito a se sindicalizar. E também vamos ver a insurgência ou o nascimento de vários sindicatos ou
a adoção da tática sindical, da organização sindical, a nível municipal e estadual dos professores do ensino público, seja das redes municipais, seja das redes estaduais. Então vão surgir sindicatos também nesse período. Mas cabe destacar que essas entidades sindicais da educação, elas não vão debater apenas direitos trabalhistas dos docentes e dos trabalhadores da educação. Eles vão debater educação também. Tanto que na década de 80 a gente vai ver tanto as entidades de produção do debate educacional, ANPED, ANDE, SEDES, unir forças com a CNTE, com os sindicatos estaduais e municipais, com o ANDES, para realizar debates conjuntos, congressos, conferências, para debater a educação, sobre uma égide mais democratizante. Por isso que na década de 80, mesmo a ditadura não chegando ao fim completo, a gente vai ver um processo de democratização na educação brasileira. Algumas leis foram caindo aos poucos, como por exemplo, a partir de 1984, 1985, houve a lei do Grêmio Livre, ou seja, os estudantes nas escolas secundárias poderiam se organizar livremente com seus grêmios, que antes era proibido. Por exemplo, o debate educacional interno das escolas, na elaboração dos seus projetos pedagógicos, começou a contar com a participação dos alunos e dos professores, e não vindo de cima para baixo. Então, a década de 80 permitiu o debate democrático da educação e possibilitando uma análise crítica da educação, absorvendo muito daquela produção acadêmica do final da década de 70, do início da década de 80, dentro do debate, dentro das escolas. Outra coisa importante, na década de 80, dentro desse debate, que vai começar a surgir leis que permite, por exemplo, que o diretor de escola seja eleito e não mais indicado ou imposto de cima para baixo, mas sim eleito pela comunidade escolar. Vai surgir também os conselhos escolares, que em alguns lugares são chamados de colegiados, ou seja, que a gestão escolar fosse participativa e democrática. Então, a década de 80 permitiu isso. E todo esse debate pela democracia vai levar a lutas na sociedade. Nós vamos ver a grande mobilização popular dos movimentos sociais da sociedade civil na luta pelas diretas já em 1984 e demais outras lutas posteriores que vai levar ao fim da ditadura civil-militar no Brasil, com a eleição do primeiro presidente civil, mesmo que indireto, em 1985, e com a instauração da Assembleia Constituinte, que vai produzir a Constituição que vai ser promulgada em 1988, a Constituição Federal que nós temos até hoje, que em comparação com a anterior, de 1967, é uma Constituição muito mais democrática e que traz elementos da participação da sociedade nos debates da democracia brasileira. Lógico que não é uma Constituição perfeita, mas ele é fruto muito desse debate. Outra coisa também, uma coisa que eu esqueci de falar, existe muito essa memória também de que a educação na época da ditadura era melhor, era de melhor qualidade, que veio a democracia e esculhambou tudo. Não, não é bem assim. Vamos usar de dados para analisar. Essa percepção que a educação era melhor, como eu falei para vocês antes, ela é muito baseada naqueles que tinham o privilégio de acessar a escola pública na década de 60, no início da década de 70. Lembrando também que existe essa questão da memória compartilhada, que determinadas pessoas não viveram essa época, mas reproduzem uma memória dos mais antigos. Então, acontece muito isso. Mas para contrabalancear essa memória que as pessoas tentam ressaltar da educação nessa época, vamos lembrar que nós podemos usar de dados para mostrar que a educação era um privilégio de de alguns setores da sociedade, no qual excluía a grande maioria. Então, eu vou trazer uns dados muito interessantes para a gente poder analisar isso. Por exemplo, qual que era o percentual de crianças que estavam matriculadas nas escolas, principalmente na idade de 4 a 6 anos, que é o início ali do processo de alfabetização. Em 1970, apenas 9,3% das crianças dessa idade de 4 a 6 anos estavam matriculadas nas escolas ou nas instituições oficiais de ensino.
Já em 1985, ou seja, no fim da ditadura, ou seja, em todo um período democrático, de debate democrático, da transição da ditadura para a democracia, mesmo que liberal, nós vamos ver que esse índice aumentou para 28,6%. Já em 2005, ou seja, nos primeiros anos ali do governo Lula, esse índice aumentou para 72,5%. Ou seja, a gente vai observar que a partir da década de 80, com mais força na década de 90 e nos primeiros anos do século 21, a gente vai ver uma consolidação da universalização do ensino já nessa idade. E em 2015, ou seja, nós vamos ter ali já 90,5% das crianças nessa idade, de 4 a 6 anos, matriculadas nas escolas. Ou seja, nessa primeira quinzena de anos do século XXI, a gente vai ver a consolidação dessa universalização do acesso ao ensino das crianças de 4 a 6 anos. Lembre-se, eu estou citando acesso e não permanência. Isso cabe um debate posterior sobre a questão da permanência e da qualidade, mas a universalização do acesso, ele é consolidado neste período. Bom, nesse vídeo é só isso. Acho que se alongou muito tempo. No próximo vídeo a gente vai buscar trabalhar ou debater um pouquinho como é que se deu a educação brasileira após 1988.